200 mil toneladas de produção aquícola anual são alcançadas em menos de uma década em uma terra antes considerada sem qualquer esperança para a agricultura. Por que um ambiente tão hostil e árido seria capaz de sustentar tamanha produtividade de peixes e camarões? A aparente contradição reside no fato de Xinjiang, no interior da China, estar a milhares de quilômetros de distância de qualquer oceano ou delta fluvial. Mas na prática, essa região outrora apelidada de Mar Morto da Ásia Central, superou o estigma de ser associada apenas à areia, ventos constantes e solos salinos. Pode-se notar como a transformação ocorre no coração do deserto escaldante, onde o cultivo de vida marinha estabelece o que muitos denominam como um oceano artificial. Depois fica mais complexo. A tecnologia aplicada permite que espécies aquáticas não apenas sobrevivam, mas prosperem sob condições extremas. 337 mil quilômetros quadrados é a área total coberta pelo deserto de Taklamakan, uma extensão que se equipara ao tamanho do estado norte-americano do Texas. Localizado nas profundezas de Xinjiang, esse território é reconhecido como o segundo maior deserto de areia do mundo. À primeira vista, a imensidão parece ser uma barreira intransponível para qualquer atividade econômica além da mineração. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como o ambiente se revela um dos mais rigorosos de todo o planeta. O nome Taklamakan, no idioma uigur, carrega a interpretação de que, uma vez inserido em seus domínios, torna-se quase impossível encontrar uma saída. O equipamento de monitoramento meteorológico registra frequentemente temperaturas diurnas que excedem a marca de 50 graus Celsius. O processo está apenas ganhando velocidade. Engenheiros e especialistas em solo trabalham para converter as características geológicas desfavoráveis em recursos produtivos controlados. A poeira assenta lentamente sobre as dunas, enquanto sistemas de irrigação e tanques de contenção são instalados na paisagem seca. Tudo só se complica com a necessidade de equilibrar a salinidade do solo com a pureza da água necessária para a aquicultura. 50 graus é a barreira térmica rompida constantemente sob o sol a pino, exigindo soluções técnicas de resfriamento e proteção para as espécies cultivadas. A câmera desliza ao longo das instalações modulares que protegem os tanques contra a evaporação excessiva e o soterramento pelas areias móveis. Transição para o próximo nível. O material biológico segue agora para um estágio de monitoramento rigoroso, onde a temperatura e o oxigênio são ajustados para garantir a viabilidade da colheita em pleno deserto. 100 milímetros, essa é a média anual máxima de precipitação que atinge o solo do deserto de Taklamakan, um dos ambientes mais hostis do planeta. Por que um território com escassez extrema de água e solo altamente salino foi escolhido para um projeto de piscicultura marinha? Aparentemente, a aridez total tornaria qualquer tentativa de cultivo impossível, mas o isolamento geográfico e a composição mineral do subsolo ofereceram uma oportunidade técnica oculta sob as dunas. Sem uma gota de chuva registrada por anos em certas áreas, o terreno permanece árido, alcalino e desprovido de nutrientes essenciais. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como ventos constantes e violentos deslocam as dunas de areia, alterando a topografia da paisagem sem qualquer interrupção mecânica. Durante a maior parte do século XX, este local foi classificado como uma zona tecnicamente morta para a agricultura. O equipamento de monitoramento indicava a total inviabilidade para a pecuária ou o cultivo de vegetais. Apenas parece óbvio que a aquicultura seria impensável em um cenário de calor extremo e dessecação. Entretanto, uma decisão sem precedentes direcionou investimentos para a criação de peixes marinhos exatamente no centro deste deserto. Ceticismo absoluto foi a reação predominante quando os primeiros detalhes sobre a criação de peixes em Taklamakan foram apresentados ao público. O processo está apenas ganhando velocidade. Muitas vozes técnicas argumentaram que o projeto desafiava a lógica ecológica elementar, prevendo que a região jamais deixaria de ser um deserto estéril e improdutivo.
Pode-se notar como a resistência inicial ignorava as variáveis químicas específicas do subsolo local. Depois fica mais complexo. Cientistas optaram por uma reanálise profunda da estrutura geográfica natural em vez de aceitar o julgamento de inviabilidade. À primeira vista, a superfície sugere morte biológica. Mas na prática, a geologia revelou dados ocultos de grande valor. Levantamentos geofísicos detalhados identificaram camadas profundas de águas subterrâneas sob as areias escaldantes de Xinjiang. Esta água apresenta níveis de salinidade e alcalinidade que se aproximam significativamente da composição química do mar. Tudo só se complica. Engenheiros planejaram a integração desse recurso hídrico com o degelo proveniente das montanhas Tian Shan. O equipamento gradualmente estabiliza a mistura entre a água salina subterrânea e o fluxo doce das montanhas. Essa combinação gera um ambiente químico controlado que simula as condições do oceano em pleno deserto. A câmera desliza ao longo das bacias de contenção, onde a água atinge o equilíbrio iônico necessário para a sobrevivência das espécies marinhas. O material hídrico atinge a conformidade ideal, pronto para a próxima fase do ciclo de cultivo. 2022 foi a data exata em que os primeiros tanques de aquicultura artificial foram estabelecidos em pleno solo desértico. Por que construir reservatórios gigantescos em uma das regiões mais áridas do planeta? À primeira vista, a ideia parece um paradoxo técnico impossível. Mas sem o confinamento controlado em ambientes artificiais, a evaporação extrema e a infiltração no solo tornariam a criação de espécies aquáticas inviável em um ecossistema tão hostil. Cada unidade de cultivo individual abrange uma área que varia de alguns milhares até mais de 10 mil metros quadrados de superfície. Pode-se notar como as bacias são revestidas por membranas impermeáveis espessas que impedem qualquer perda de líquido para o subsolo arenoso. O equipamento opera sem interrupções através de sistemas de bombeamento constantes, mecanismos de aeração que oxigenam a água e complexos filtros biológicos para a manutenção da pureza do ambiente. Mas isso é apenas o começo. Centenas de milhares de espécimes jovens de peixes e camarões foram liberados simultaneamente nessas águas, configurando um experimento de altíssimo risco técnico e financeiro. Vê-se como os técnicos monitoram os painéis, pois o menor erro de cálculo em variáveis químicas poderia ter aniquilado todo o ecossistema artificial em poucas horas. Durante as fases iniciais desse projeto, não houve tentativas de persuasão externa ou grandes declarações públicas sobre o futuro da segurança alimentar. O processo está apenas ganhando velocidade. Aparentemente, não é complexo esperar por resultados, mas na prática, a China optou por deixar que o tempo e o acúmulo de dados técnicos respondessem aos céticos internacionais. Foi o desempenho prático que forçou a comunidade científica global a reavaliar completamente suas premissas iniciais sobre a produtividade em desertos. Nos tanques instalados no deserto de Taklamakan, as taxas de sobrevivência dos peixes atingiram aproximadamente 99%, um índice quase inexistente em operações de aquicultura de larga escala. Depois fica mais complexo. 99% de sobrevivência é um número que supera drasticamente os padrões de países líderes no setor, como a Noruega. Naquele país, onde o cultivo de salmão em águas costeiras foi otimizado por décadas, as taxas de sobrevivência comuns ainda oscilam entre 60% e 80%. Tudo só se complica quando se observa que esses índices dependem de variáveis externas incontroláveis, como flutuações de temperatura e patógenos marinhos. O sistema artificial do deserto, porém, isola essas ameaças com precisão cirúrgica. Passados apenas alguns meses, os peixes jovens nesses sistemas baseados no deserto cresceram de forma constante até atingirem o tamanho ideal para o mercado consumidor. O equipamento gradualmente comprova que um ambiente artificial rigidamente controlado permite não apenas a sobrevivência, mas sustenta uma curva de crescimento acelerada. Pode-se notar como o Taklamakan deixou de ser visto meramente como uma extensão de areia estéril para se tornar um laboratório vivo de engenharia. Transição para o próximo nível.
A capacidade de transformar conceitos anteriormente descartados como absurdos em uma realidade mensurável forçou o mundo a reconsiderar os limites físicos da aquicultura moderna. Os resultados alcançados no coração do deserto não foram fruto do acaso ou da sorte climática sazonal. Cada variável, desde o nível de oxigênio até a composição mineral da água, é o resultado de um sistema calculado até os seus limites técnicos. O fluxo da produção segue adiante pela cadeia com absoluta previsibilidade. 20 a 30 graus Celsius. Essa é a temperatura rigorosamente mantida no interior dos tanques, independentemente das oscilações externas extremas. Por que o controle térmico e biológico é operado com tamanha precisão milimétrica? À primeira vista, a estrutura poderia ser confundida com um reservatório comum, mas na prática, qualquer variação mínima na oxigenação ou na salinidade comprometeria a sobrevivência de toda a biomassa. Sensores e sistemas de regulação automatizados monitoram o ambiente aquático em tempo real, garantindo que o equilíbrio biológico permaneça estável diante de um clima implacável. Mas isso é apenas o começo. Os viveiros não operam como lagoas convencionais, funcionando como unidades biológicas herméticas e isoladas. Membranas impermeáveis de alta resistência revestem o fundo, criando uma barreira absoluta que impede qualquer contato do sistema com o solo salino do deserto abaixo. Pode-se notar como o equipamento de bombeamento e os sistemas de aeração operam ininterruptamente, 24 horas por dia, para sustentar o fluxo vital. Enquanto as temperaturas externas ultrapassam os 50 graus Celsius durante o dia e despencam severamente ao cair da noite, a água permanece protegida dentro de sua faixa operacional ideal. O processo está apenas ganhando velocidade. Mais de 90% da água utilizada em todo o ciclo é reciclada através de uma infraestrutura complexa de tratamento. Tanques de decantação e filtros biológicos avançados processam continuamente os resíduos orgânicos e as sobras de ração não consumida antes que o líquido retorne aos tanques principais. Vê-se como a purificação transforma o que seria descarte em um recurso renovável dentro do sistema fechado. No deserto, onde a água possui um valor superior a qualquer outro insumo, essa tecnologia não representa apenas uma escolha técnica, mas uma condição obrigatória para a existência da operação. Tudo só se complica com os custos envolvidos. 5 bilhões de dólares norte-americanos. Este é o volume total de investimento atraído pela aquicultura de alta tecnologia em Xinjiang, ao longo de mais de uma década de preparação. Somente nos últimos 2 anos, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares foram concentrados para viabilizar a fase de comercialização em larga escala. Embora o capital necessário para implementar tal modelo seja elevado, o retorno econômico demonstra a viabilidade do projeto. O equipamento gradualmente transforma o investimento em produtividade tangível, e isso ainda não é o limite. 184 mil toneladas de produtos aquícolas foram registradas na produção de 2023, gerando uma receita superior a 530 milhões de dólares norte-americanos. Em 2024, o volume de produção saltou para quase 196.500 toneladas, consolidando a região como o maior centro de aquicultura do noroeste da China. Pode-se notar como o metal dos sistemas de processamento e as esteiras de logística movimentam essa carga volumosa de forma constante. A eficiência operacional compensa os gastos iniciais através de uma escala industrial sem precedentes no interior do continente. O material e os recursos biológicos seguem adiante pela cadeia de distribuição, completando o ciclo produtivo no deserto. Assim, a transformação do ambiente hostil em um polo produtivo atinge seu objetivo técnico, consolidando a infraestrutura de cultivo. O processo conclui esta fase, abrindo caminho para o abastecimento dos mercados regionais com estabilidade. 500 espécies de micro-organismos, esse é o volume estimado da biodiversidade que se desenvolve de forma autônoma dentro dos sistemas de filtragem biológica em pleno deserto.
Por que uma estrutura industrial de piscicultura precisaria de tal complexidade microscópica se o controle mecânico já garante a sobrevivência? À primeira vista, a operação parece depender exclusivamente de máquinas, mas na prática, são os elos biológicos que sustentam a estabilidade química necessária para a vida em escala industrial. Os tanques de decantação deixaram de ser meros recipientes de contenção para se tornarem reatores onde a natureza processa resíduos e transforma compostos tóxicos em elementos inertes. A humanidade está consolidando uma indústria de produção de alimentos com eficiência operacional que se equipara aos modelos avançados de aquicultura da Noruega. Uma vez que as variáveis de temperatura, salinidade e oxigenação da água foram estabilizadas, o projeto no deserto de Taklamakan expandiu suas fronteiras para além da simples criação de peixes. Pode-se notar como o equipamento gradualmente integra processos biológicos, onde micro-organismos assumem funções que antes eram exclusivas dos oceanos abertos. Mas isso é apenas o começo. 90% de toda a água utilizada no sistema é reaproveitada através de um modelo circular rigoroso que minimiza o desperdício em um ambiente de escassez extrema. A água que circula pelos tanques não apenas mantém os peixes, mas também gera nutrientes naturais que reduzem drasticamente a dependência total de rações industriais externas. O processo está apenas ganhando velocidade. O efluente tratado, agora rico em matéria orgânica processada, é direcionado para áreas externas para viabilizar experimentos agrícolas em solos salinos. 1,7% é o nível de salinidade encontrado em certas faixas de terra que antes eram consideradas totalmente inférteis para qualquer tipo de cultivo. Por que redirecionar a água da aquicultura para o cultivo de arroz em terras alcalinas? Apenas parece óbvio que o descarte seria a solução mais simples, mas na prática, essa água serve como o insumo fundamental para o desenvolvimento do chamado arroz marinho. Vê-se como a tecnologia transforma áreas áridas em campos experimentais desde o ano de 2018, desafiando a lógica da produtividade em Xinjiang. O sistema opera ciclos vivos, projetados para a sustentação mútua entre a fauna aquática e a flora terrestre. O equipamento gradualmente direciona o fluxo hídrico para áreas de teste, onde o arroz tolerante ao sal é submetido a condições de estresse hídrico e químico. Tudo só se complica quando a escala aumenta, mas os resultados comprovam que a vida pode prosperar, mesmo no centro de um deserto desolador. Nesta etapa não termina o ciclo, pois a vegetação começa a alterar a composição do solo ao redor. A capacidade de manter peixes saudáveis em um ambiente hostil mudou o foco das investigações técnicas para a expansão dos limites produtivos da região. O material processado nos tanques serve como base para a recuperação de terras que antes eram negligenciadas pela agricultura tradicional. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento sem pressa.